No livro de Isaías, capítulo 42, versos 19, nos diz assim: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Essa pergunta, ela ecoa através dos séculos. E ela não fala de fraqueza, ela fala de escolha. A Bíblia está falando de Jesus, o servo do Senhor. E que servo? Jesus via o que muitos ignoravam. Jesus via a fome dos pobres, Jesus via a dor das mães, ele via a enfermidade das crianças. E com alegria ele curava, ele se aproximava, ele tocava. Jesus também ouvia, ele ouviu o clamor desesperado do cego Bartimeu, à beira do caminho. Ele ouviu as vozes das crianças clamando, Hosana, dentro ali do templo. Mas atenção, havia coisas que Jesus não via. Seus olhos, por exemplo, nunca se detiveram no pecado. Nunca olharam para o que era obsceno. Nunca se alimentaram daquilo que corrompe a alma. E havia coisas que Jesus não ouvia. Seus ouvidos nunca se abriram para conversas torpes, para murmurações, para sugestões malignas. Jesus atravessou um mundo cheio de trevas e permaneceu intacto. E agora a pergunta muda de direção. E eu? E você? Você e eu também podemos, com certeza, fechar os olhos e os ouvidos para o mal que nos cerca. Talvez você já tenha visto aquela figura conhecida, os 3 macacos, sentados em fila. Um cobre a boca para não falar o mal, o outro cobre os olhos para não ver o mal, e o terceiro tapa os ouvidos para não ouvir o mal. Essa imagem simples, ela carrega uma lição profunda. Houve certa vez um comportor evangelista que ele vendia livros como ninguém. Ele descia uma rua e vendia um livro em quase todas as casas. As pessoas então ali curiosas perguntaram-lhe qual é o segredo do seu sucesso. Ele respondeu com um sorriso, ele disse: eu sou surdo de um ouvido. Quando as pessoas dizem não, elas estão falando para o meu ouvido surdo e eu não escuto. Mas quando começam a dizer sim, é o meu ouvido bom que ouve. E não é de admirar que ele vendesse tantos livros. Agora escute bem. Você e eu fazemos ouvidos moucos quando Satanás ele se aproxima com as suas tentações? Certa vez, Jesus ele disse aos discípulos que ele iria morrer na cruz. Pedro, horrorizado, ele protestou: Senhor, isso nunca deve te acontecer. Mas Jesus, ele ouviu além da voz de Pedro. Ele reconheceu a voz de Satanás por trás daquelas palavras. E então Jesus declarou com autoridade: afasta-te de mim, Satanás. O que dizes não é o plano de Deus para mim. Que lição poderosa. Se quisermos viver uma vida plena, nós precisamos, meus amigos, aprender com quem ouvir e com quem não ouvir. Precisamos decidir o que veremos e o que recusaremos ver. Você pode passar pela vida contemplando o que é belo, escutando o que é verdadeiro e assim tornando a vida verdadeiramente feliz. E agora eu te pergunto: você tem sido cego e surdo para o mal? Ou o mal tem roubado a sua e a minha atenção todos os dias? Eu quero dizer para você, se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com
alguém que precisa abrir os olhos para Deus e fechar os ouvidos para o pecado. Um forte abraço, meu querido amigo, minha querida amiga. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém.